Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui para meditar o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, o Santo Evangelho de hoje é exatamente uma continuação do Evangelho de ontem. Quem não escutou a homilia de ontem, é bom que procure o vídeo de ontem para poder se inteirar do início do discurso do Cristo acerca dos acontecimentos finais. Nosso Senhor trata dos últimos acontecimentos deste mundo, que coincide com a sua segunda vinda, denominado pela teologia católica de parousia. Dogma de fé que Nosso Senhor vai retornar a este mundo. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor traz outros elementos sobre os sinais que vão, de certo modo, ali sinalizar a sua vinda para os discípulos. Veja bem, os que são do mundo será como o dia de um ladrão. Eles vão ser pegos, desprotegidos, desprevenidos. Eles vão ser pegos, muitas vezes, em vícios, em pecados, aproveitando tudo que este mundo possa oferecer numa vida de prazeres, de cobiça, de ambições, completamente longe de Deus. Mas para os discípulos, não será assim. Os discípulos vão receber sinais da vinda de Nosso Senhor. Nosso Senhor vai prepará-los e, de algum modo, vai avisá-los por meio de sinais que este grande dia de sua vinda está para chegar. E Nosso Senhor fala, então, hoje do tema da perseguição. Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Então, antes das guerras, das fomes, que foi dito ontem, dos abalos cósmicos, terremotos, etc. Antes dessas coisas, virá a perseguição. Os discípulos serão presos e perseguidos. Isso aconteceu. Eles foram presos, perseguidos e assassinados, mortos por causa da fé. Pelo ódio, a fé, mataram os discípulos de Cristo. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Então, tudo isso ocorreu. Sereis levados diante de reis e governadores. Também ocorreu. Por causa do quê? Do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de hoje é uma palavra para exortá-los a testemunhar a fé. Quer dizer, diante da morte iminente, diante do interrogatório que diz, se vocês afirmar que professam a fé em Cristo, serão mortos.
Se vocês negarem a Cristo e adorarem nossos deuses, sereis libertados. Então, nosso Senhor exorta os discípulos a permanecerem firmes na fé. Esta é a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. E diz ainda, fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Ou seja, o Espírito Santo vai falar por meio deles, eles serão revestidos da força do alto, do poder do Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo eles vão testemunhar a fé. Receberão do Espírito Santo a coragem de professar uma fé pura, límpida, genuína, capaz de transportar montanhas de um lado para o outro. E de fato isto vai acontecer. Os discípulos vão testemunhar esta fé, vão permanecer na fé e serão mortos. Por causa da fé que eles professam em Cristo Jesus, por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, a divisão da família. Não é? Por que isso vai ocorrer? Porque nem todos numa família vão se converter. Uns vão professar a fé em Cristo Jesus, outros vão continuar sendo judeus, outros vão continuar sendo pagãos. É triste isso, mas nem toda a família se converte. Nem todos os membros da família se convertem. Se você tem uma família totalmente convertida, agradeça, louve, dê glória a Deus. Mas se você não tem, isto é bíblico, está aqui ensinado na Escritura. E que serão exatamente estes familiares que não professam a fé que vão entregar os próprios membros de sua família cristãos. Então, a perseguição muitas vezes começa dentro de casa. Muitas vezes ninguém da família vai à missa, vai à igreja, uma pessoa se converte, começa a participar, daí já vem a perseguição. Começa a dizer para ele, olha, é fogo de palha tudo isso, abandone tudo isso. Os próprios familiares vão pedir para que ele não vá na igreja, porque ele está indo na igreja demais. Vão dizer, não reze, está rezando demais. Não faça penitência, está fazendo penitência demais. Não jejue, não precisa de tudo isso, não. Porque eles não têm a luz da verdade, a luz da fé. Não foram iluminados por Deus. Então, eles mantêm estes pensamentos completamente opostos ao que seja a vida cristã. Então, diante do afeto do familiar e da fé em Cristo, você deverá professar a fé em Cristo. E muitas vezes, como está dito aqui no Evangelho, haverá um rompimento desses laços afetivos, infelizmente. Mas convém primeiro amar a Deus do que aos homens, obedecer a Deus do que aos homens. E isso acontece muito. Perseguições dentro da própria família, dentro da própria casa, mas isso não é para te desanimar, é para que você continue firme no caminho de Cristo, no caminho da igreja. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a fé do cristão é purificada pelo fogo das provações. Não há outra escolha. Vamos ter que enfrentar as provas da fé, para que a nossa fé cresça e comece a dar frutos. Uma fé que não é provada é uma fé sem frutos. Então, é preciso que a fé seja provada. É necessário que a fé seja provada. É preciso que o cristão seja submetido à prova, para que, deste modo, então, a sua fé possa crescer. E depois, dar resultado, isto é, uma vida de sincera conversão, uma vida de sinceros frutos, uma vida de obras
genuínas de caridade. A fé gera isso. A fé gera obras de caridade. E mesmo disse ontem que a caridade apaga uma multidão de pecados. Por isso é importante praticar a fé mesmo diante das oposições, contradições, tribulações, provações desta vida. Jamais voltar atrás, mas continuar firme. Então, o Evangelho de hoje nos convida à perseverança. Dita pelo Senhor, é preciso permanecer firme, e quem permanecer firme é quem irá ganhar a vida. E permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. É preciso, então, permanecer em Jesus Cristo, permanecer em estado de graça. Se pecou, errou, caiu no pecado mortal, procure o sacerdote, faça a confissão auricular no ouvido do Padre, acuse os seus pecados diante do tribunal da misericórdia, receba o perdão, a absolvição dos seus pecados, receba a penitência sacerdotal, cumpra a penitência sacerdotal e continue. Quem está de pé, cuidado para não cair, é preciso perseverar todos os dias e rezar e pedir, como ensina Santo Afonso, a Nossa Senhora da Perseverança. Ele dizia esta ejaculatória e nos ensina no seu livro Preparação para a Morte: dai-nos, Nossa Senhora da Perseverança, uma santa perseverança. Que possamos perseverar no caminho de Cristo, mesmo diante das perseguições, até mesmo vinda do nosso meio familiar, que possamos continuar perseverando, permanecendo em Cristo até o fim. Assim seja. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você.